Pra não Ó, eu vou fazer uma pergunta difícil, tá? A gente tem Rafael Veiga, a gente tem Arrascaeta. Renato Augusto informa, que é uma coisa que muita gente tá falando aqui no chat. Renato Augusto informa, é o melhor meia do Brasil? Renato Augusto, na idade deles, é melhor do que os dois. O Renato Augusto já é veterano, tá mais pra parar do que pra continuar. Os caras ainda têm uma caminhada boa. Mas o Renato Augusto, eu que joguei no meio campo, digo, o Renato Augusto é da família do De Bruyne. Pô, mas a nível De Bruyne, sim, a nível De Bruyne, porque, ó, na Copa do Mundo... Mas aí você já tá de sacanagem. Sacanagem não, qualidade de... Pô, aí não. Família, pedigree. Pô, você falou que tá no nível de De Bruyne. Ó, aí não, aí é sacanagem. É do pedigree, é estilo de jogo, é estilo... Eu tava entendendo. É estilo de jogo do De Bruyne, vem da família, tem um sangue... Até aí tudo bem. É os meia que tem assim, o mesmo DNA, o De Bruyne joga mais. Mas o Renato Augusto jogou Copa do Mundo contra o De Bruyne. E por pouco o Renato Augusto não decide aquele jogo pro Brasil contra a Bélgica. O De Bruyne de um lado, o Renato Augusto do outro. Ele decidiu pra Bélgica. Por pouco o Renato Augusto fez gol, chapou, fez tudo. Eu tô falando que não é melhor do que o De Bruyne. Mas só metade. o DNA do Renato Augusto é do De Bruyne, cara. Não, aí eu acho que... Não, ó, tá no nível do De Bruyne, eu acho que falta muito ainda. Peraí, eu acho que o De Bruyne é craque do mundo. Assim. Da Bélgica. O Renato Augusto foi... Eu digo, se o Renato Augusto tá inteiro naquela Copa do Mundo, o Brasil poderia ter sido campeão do mundo. Eu sei, Vamp, mas a gente tá falando do De Bruyne. O DNA, não, hoje você tá entendendo? É top 3 do mundo. E mais novo, pô. E muito mais novo. Tá bom, Vamp, mas é DNA, não, estilo de jogo, consciência tática, você falou, tá no qualidade. Então você se arrepende de ter falado. O DNA dele é desse DNA aí, filho. Vamp, mas do De Bruyne. De Bruyne é top 3 do mundo. Não, a qualidade do Renato Augusto nunca foi top 10 do mundo. É o estilo de jogo do Renato Augusto. Eu entendo, estilo de jogo. É uma família DNA. Como tem um monte de zagueiro que dá bico, então é DNA de um monte de zagueiro que dá bico. Tem zagueiros que saem com qualidade, cabeça em pé. Não estou falando que um é melhor que o outro, não. Alguns são melhores, vai estar na frente, mas a caminhada, o trajeto é quase igual, pô. E de qualidade de jogo. Agora, hoje, ele 100% é o melhor meia do Brasil, na sua opinião? Para mim, o Veiga ainda e o Corinthians depende muito mais do Renato Augusto do que o Palmeiras e o Flamengo depende do Arrascaeta e do Veiga, porque tem peças de reposição. Você vê que amanhã o Flamengo vai jogar, não joga o Davi Luiz, que machucou. Vai pegar quem? Vai pegar lá o menino lá que eu falo que tem que ir pra seleção, desde que ele não fique mexendo no sorte. O Fabrício Bruno. Se ele parar de olhar pro sorte, ele é zagueiro rápido, bom, titular. Quando o Renato Augusto não joga, olha só, quando a Arrascaeta não joga, o Flamengo tem opções. O Palmeiras sofre também, mas as opções de banco do Palmeiras é melhor do que a do Corinthians. Agora, esse segundo gol que ele faz, além do domínio e tal, tem a questão do raciocínio rápido. Porque se ele hesita mais meio segundo, decisão, né? o Beraldo vai lá e consegue travar. Ele já dominou, não foi pra chutar, não foi pra dar passe pra gola. Ele já domina, porque tem cara que domina ali querendo dar o passe pra alguém. Com medo de finalizar. Não dá tempo do goleiro. Porrada, se olhar em cima do goleiro, não dá tempo de reação pro goleiro. Ele pensa antes, chega a bola e mata o goleiro ali. Nossa Senhora. Agora, a gente tá falando aí na última vez que as equipes se enfrentaram pelo Brasileirão, era apenas o 5º jogo do Luxemburgo. Né? E ele comemorou não ter perdido o jejum. Agora é impressionante, Beperdo. Esse tabu não acaba. Não acaba. O São Paulo não consegue ganhar dentro da Neoquímica Arena. Mas o São Paulo foi melhor em um determinado momento do jogo. Tá bom, mas não ganhou. Eu joguei várias vezes com o São Paulo sempre melhor em campo, daqui a pouco o Corinthians vai e belisca. É bizarro. É sempre assim. Tem São Paulino que tá falando, parece que tem um sapo enterrado ali. Desde a época que eu jogava era assim. Já aconteceu. São Paulo melhor, daqui a pouco ia gol do mas na sua época não era Neoquímica. A Neoquímica nunca ganhou. Eu sei. São Paulo nunca ganhou na Neoquímica Arena. E esse histórico de nunca ganhar na Neoquímica Arena, de ter esse negócio da gente... Eu acho que quase certeza que o Corinthians ganhou mais títulos no Morumbi do que o São Paulo. No Morumbi. Quase certeza. Porque tudo era decidido no Morumbi, né, Flávio? O Palmeiras também, Aí o Corinthians ganhou mais títulos lá do que o próprio São Paulo. Quase certeza dessa informação. O que mais ganhou título no Morumbi foi o Corinthians. Os brasileiros do Corinthians, 90, 98, 99, lá. Depois, o Corinthians foi campeão... Copa do Brasil... Da Copa do Brasil 2002, lá. Um monte de coisa. Quando o São Paulo... jogou fora. Quando o Corinthians sai do Morumbi, o São Paulo também não ganha nada.
Então, o que valia lá atrás, valia. O São Paulo continuou ganhando. Não continuou, que o São Paulo não ganhou mais. E aí o Corinthians... Então, quase... Quem me falou isso aí foi o Paulo Sérgio. Falou, ó, o lugar que eu mais ganhei título foi no Quem falou? mais que São Paulo. Paulo Sérgio. Ah. Foi ele que ganhou um monte lá. É que o Morumbi cedia para todos, né? Para Santos, para Corinthians, para o Palmeiras. Agora cada um tem sua arena, então vai ficar essa marca aí. O São Paulo precisa agora começar a ganhar título. É, porque realmente esse cálculo tem muita razão, sim, porque depois o Corinthians, claro, ganhou de 2005 para cá, né? São 4 campeonatos brasileiros, mas aí pontos corridos. Mas quando teve final, as 3 finais do Corinthians foram lá no Morumbi. Eu joguei 2. Exatamente, o senhor jogou contra os 2 mineiros. É. Agora, esse fato, né, Pipeno, que eu ia te perguntar. Tabu na Neoquímica Arena, não ganha. E a situação, o Corinthians venceu 17 dos 23 duelos contra o São Paulo em mata-mata. Ou seja, o São Paulo só venceu 6. Foram 17 do Corinthians e 6 do São Paulo. Isso faz diferença? Porque, cara, pelo jeito faz. Parece que é uma energia, sei lá o que acontece, porque não ganha na Neoquímica e já vai sair na desvantagem em mais um mata-mata contra o Corinthians. É aquela coisa que a gente sempre repete aqui no futebol paulista, né? O Corinthians costuma ganhar do São Paulo mata-mata, São Paulo do Palmeiras e o Palmeiras do Corinthians. É estranho isso, mas é algo. Só que a diferença de Palmeiras para Corinthians não é tão grande. Não é tão grande. Sim. O do São Paulo pro Palmeiras é grande e o do Corinthians pro São Paulo é grande. É surreal, é 17-6. Aí depois 17 vezes o Corinthians passou, 6 vezes o São Paulo passou. Então, realmente... E, ó, o Luciano, ele desabafou, hein? O Luciano fez um desabafo aqui depois do jogo e ele disse o seguinte, eu concordo com grande parte do que ele fala. Chegou aqui pra mim também, não sei, só pra conferir. Um amigo meu, Sérgio, aqui, falou, ó, o Corinthians ganhou 14 títulos no Morumbi e o São Paulo ganhou 19 títulos. 14 títulos do Corinthians contra 19 do São Paulo no Morumbi. Então, tá legal, ok. Okay. Chegou aqui. Eu não tenho esses números. Eu não tenho É que veja, é que aí que tá o negócio. Provavelmente, Flávio, nessa conta dos títulos do São Paulo, já entraram os brasileiros de pontos corridos. Aqueles 6, 7, 8. Ah, mas aí é útil, por exemplo, um deles ele ganhou aquele gol do Borges, foi lá em Goiás. Foi fora, exatamente. O primeiro título que ele ganha também foi em Minas Gerais. Bom, aí já não sei. Ontem o Paulo Sérgio comentou sobre isso. Talvez o Paulo Sérgio, na carreira dele. Lógica, e aí estão passando esses números de qualquer forma. É muito título do Corinthians lá dentro. 14 a 19. Falando do jogo, posse de bola, 41% pro Corinthians, 59% pro São Paulo. Finalizações, 5 pro Corinthians, 15 pro São Paulo. Mas eu não esperava esse número, não. Ninguém viu essas 15 de defesa do Cássio, né? Não, essas 5 isso, do Corinthians. Chutes no gol, 4 do Corinthians e 2 do São Paulo. Isso aqui, agora eu tava vendo. 4 do Corinthians e 2 do São Paulo. Chutes no gol. Então, realmente, é aquilo. O São Paulo, eu também não vi 15 finalizações do São Paulo, assim, que foi até o que eu falei. Teve muita posse de bola, mas não... 11 esse scout assim, quando vem assim... Esse scout, quando vem assim, deve contar quando você chuta e bate no zagueiro e não vai no gol. Deve contar. Finalizei, mas bateu no zagueiro e deve estar, né? Não é possível que o São Paulo chutou mesmo bastante bola pra fora do gol. Né? 11. O Pablo Maia remata bem, chutou. O Nestor entrou, chutou pra fora. O Luiz Araújo. Na baliza mesmo, aí tá 4-2, né? Agora, quando tem que criticar, a gente critica. Inclusive, nosso programa é diferente por causa disso. A gente fala tudo mesmo, sem se preocupar em com qualquer jogador, torcedor, treinador. A gente criticou, chegou a criticar bastante o Luxemburgo. Hoje, ele chega a 6 jogos sem perder pelo Corinthians. E 5 vitórias. Claro, aí muita gente fala, Universitário do Peru. Ganhou 2. Tá, no caminho vai indo, né? Vai contando. É o que eu falo. Só que o Luxemburgo ganhou também do Atlético Mineiro fora de casa. Agora vamos importante. E agora ganha do São Paulo. Esse primeiro jogo de mata-mata. É um número assim, bom, né? 6 jogos sem perder, sendo 5 vitórias. Quando perde, todo mundo malha. E com justiça, que o Corinthians não tem padrão nenhum. É um bando, era uma zona em campo. Mas a gente tem que reconhecer também que o time melhorou. Agora o Corinthians vai ganhando uma cara de time.
Claro que ainda não é lá uma cara de grande time, mas é uma equipe razoavelmente organizada. É diferente daquele Corinthians 1 mês e meio, 2 meses atrás. Então, nesse sentido, o Corinthians evoluiu. E todo mundo tem os seus universitários nas séries invictas, Sim. né? Se você olhar, não é que você tem série invicta em Copa do Mundo, é difícil, né? Lógico. Universitário tem todo lado. O Corinthians está melhorando, sim. Hoje o Corinthians jogou da maneira que tinha que jogar. Foi bem pragmático. Ele sabe que ele estava com um time inferior, time, né? Como um todo. Jogando menos que o São Paulo. Eu achei que no primeiro tempo, principalmente, ele deixou a bola com o São Paulo. E aí faz o primeiro gol. E aí o São Paulo tem que ter a bola mesmo. E ele aproveitou muito bem para fazer o segundo. É aquela estatística. Inteligente. Saiu esse dia assim, o Sport é o time do mundo que mais fez gol. Mas é mais do que o Real Madrid, do que o City, mas lá não tem. Aí tem o Campeonato Pernambucano que tem. O time é 6, é 7, e vai pra conta, né? Não, vai pra conta, claro. Agora, a gente fala do Luxemburgo, né, numa situação que agora ele vai pra 6 jogos de invencibilidade. Vai ter agora. Qual é o jogo agora do Brasileiro? Vasco. Vai ter agora o Vasco. Desculpa, só uma coisa para melhorar, enfim, a comparação. Né? A gente está falando de um Luxemburgo que não perde 6 jogos. Por exemplo, o Filipão tem mais elenco do que ele, não ganhou nenhuma. 7 jogos, Não. né? 3 derrotas e 4 empates. É isso aí. É. Então, ou seja, tem lá alguma virtude, sim. Ele tem menos elenco que o Filipão e os resultados começam a ser melhores. É o que eu falo, porque a gente sempre vê o problema, né? A gente sempre vê defeito, mas também tem o mérito do cara. Não interessa que foi o Universitário do Peru. O que interessa é que você alivia. Por exemplo, Você fica mais tranquilo, menos pressão de torcida. Olha tudo que o Corinthians passou recentemente. por exemplo, ele teve resultados importantes dentro da Arena, né? Lógico que o Corinthians não repete a mesma performance do ano passado dentro da Arena. Mas teve vitória importante contra o próprio América Mineiro, Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo. Lógico. Não, Não, e se a gente for pensar, né? Já são 10 anos de jejum. De jejum não, de tabu. São 17 Porque não tem mais jogo esse ano. Na Neoquímica não tem mais São Paulo e Corinthians. Né? Tem um jogo só. Já teve o do Brasileiro, já teve o da Não, Copa do pode Brasil. ter a Sul-Americana. Mas Sul-Americana é só se for pra final. E a final é um estádio único. Ah, é verdade. Então não tem mais. Já são 10 anos Eles já só de se tabu. pegam na Sul-Americana se for os dois pra final, né? Porque se você for pensar, são 9 anos. Só que agora o São Paulo não joga São mais com o 17, Corinthians já são na Neoquímica, 17 jogos, 10 vitórias do Corinthians e 7 empates. No jogo de hoje. Eu acho que dá 18 ou 17. Tem algum outro confronto de São Paulo ou do Brasil onde um rival nunca ganhou na casa do outro? Tudo bem, é a nova casa, mas nunca ganhou. Tem algum outro caso? desses grandes times eu não me lembro de nenhum, não. Allianz Parque também é novo, mas o Palmeiras já perdeu pra todos. Perdeu pra todo mundo. Hã? Grande time não tem. Gabriel acabou de me falar, não tem. É o único grande tabu. E você vê que incomoda, né, o São Paulino. Hoje eu tava até fazendo pré-jogo, a galera falando, né, Flávio, vamos acabar com o tabu. Hoje acaba o tabu. Fato com o tabu, tá. É impressionante isso, né? Incomoda. Você vê como é a preocupação com o tabu, que o Corinthians, até o Campeonato Paulista, se for o primeiro turno, o Corinthians vinha sem ganhar do São Paulo há mais de 3 ou 4 anos que o Corinthians não ganhava do São Paulo no Morumbi. Tinha um tabu também. Sim. De não estar ganhando. Ninguém ganhava no campo do outro, né? E aí quebrou. Foi no Paulista que o Corinthians ganhou. Não foi no Campeonato Paulista que o Corinthians ganhou do São Paulo. O Corinthians tinha uma sequência que não ganhava do São Paulo. O São Paulo e Itaquera não ganhava. O Corinthians também não ganhava, com muito empate. O Corinthians estava 3 ou 4 anos que não ganhava do São Paulo. E no Morumbi, né? No Morumbi eu tô falando. E quebrou agora então, a sequência. E incomoda. E aí já vão ser 10 anos. 10 anos de tabu aí do São Paulo sem vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. Nunca venceu. E isso é tabu mesmo, sabe por quê? Que tem aqueles tabu, Flávio, assim, ó. O Botafogo não ganha do Náutico há 15 anos. Em 15 anos só teve 2 jogos. Tem isso aí. Tem esse tabu, já viu? Só que Corinthians e São Paulo não, eles jogam todo ano. Pelo Paulista, pelo Brasileiro, verdade. Copa do Brasil, que tem esse tabu. Ó. O IBI nunca perdeu do Real Madrid, mas nunca enfrentou. Puxa vida. Um tabu, né? Tem os tabu que você fala, Tabu, tem uns tabu assim que os caras falam assim, ó. Ó, 15 anos não joga. Vamos ver, 15 anos jogou quantas vezes? Uma vez.